Olá, amados irmãos, estamos começando mais um programa Palavra em Essência, transmitido aqui pela Rádio Essência. A todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É com muita alegria que estou aqui com vocês para falar a palavra do Senhor. Essa palavra que é viva e eficaz para a nossa vida espiritual. Hoje vamos entender o que é preciso. Hoje vamos entender o que é preciso enxergar as promessas de Deus. Agora, é preciso enxergar hoje. E veremos o porquê de ser tão importante vislumbrar essas promessas hoje. Eu oro nesse momento ao Senhor, nosso Pai eterno, que criou a nós e a todas as coisas, a Jesus Cristo, nosso Salvador, a quem todo o poder foi dado nos céus e na terra, e ao Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado e do juízo. Bendito seja nosso Deus, Tu és santo, queremos participar do Teu reino, aqui e nos céus. Que a Sua soberana vontade seja nossa orientação e que a Sua provisão sempre nos sustente, tanto materialmente como espiritualmente. Continua, Senhor, nos perdoando, protege-nos, Senhor, e nos orienta a andar sempre conforme a Sua vontade. Que essa palavra de hoje cale os nossos corações e nos edifique para a nova morada em Deus. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Bom, para darmos início à palavra de hoje, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro 1, de 3 a 9, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor de vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação de vossa alma. Esses versículos que falam o motivo pelo qual Jesus Cristo nos regenerou e nos adverte para uma esperança viva, um lugar na eternidade que já está reservado para nós, foi escrito pelo apóstolo Pedro em 67 depois de Cristo, no momento de grande perseguição aos cristãos. Essa perseguição era feita pelos romanos, motivados pela raiva. Essa raiva deles era em consequência de um grande programa de difamação promovido pelo governo romano, para encobrir as suas próprias atitudes, os seus próprios crimes. Era uma grande fake news institucional. Nero havia colocado fogo em Roma para poder abrir espaço na cidade. Olha só, ele botou fogo na cidade para abrir espaço na cidade, para ele construir palácios públicos de mármore com estátuas e ornamentos em sua homenagem. Isso revela o seu caráter soberbo, narcisista, a sua megalomania, pois se achava um deus acima de todas as pessoas, capaz de manipular as massas. Essa realidade romana, da época em que Pedro escreveu, persiste até hoje. Encontramos hoje no Brasil e ao redor do mundo governantes megalomaníacos que usam de publicidade institucional baseada em fake news para difamar minorias e grupos religiosos. Buscam manipular as massas por meio de programas de governo aparelhando toda a sociedade, a escola, a mídia, as artes, o poder judiciário, as instituições públicas e toda a sociedade para impetrar uma ideologia na qual eles baseiam o seu projeto de poder. E isso eles fazem em detrimento da necessidade do povo ou de qualquer coisa, pessoa ou pensamento que vá de encontro a essa ideologia.
Esses programas difamatórios encontram eco na sociedade. Várias pessoas que podemos caracterizar-se de inocentes úteis entram numa batalha ardente na caça dessas, vamos dizer, inconveniências de forma intensa e às vezes até agressiva. Invariavelmente, a igreja cristã e os cristãos estão nesse caminho. E aí eles sofrem abusos, perseguição, dificuldades, oposição. E nessa hora, a esperança e a fé são colocadas à prova. Muitas vezes, os cristãos têm sua fé abalada e clamam a Deus. Por quê? Encontramos essa resposta nesses versículos que lemos agora, na epístola de 1 Pedro. Ele começa a carta agradecendo a Deus Pai pela sua iniciativa misericordiosa em nos restaurar por meio do sacrifício e ressurreição de Jesus. Parece até que ele está começando uma oração, bendizendo o nome do Senhor. Nesse momento de grande perseguição em que cristãos eram caçados, martirizados, das formas mais cruéis que a história já registrou, simplesmente porque seguem a Jesus Cristo, escrever a essas pessoas desesperadas por essa opressão, bendizendo a Jesus, esse Jesus que era, entre aspas, a motivação de seus infortúnios, de seu próprio sofrimento, pois o próprio Pedro foi martirizado. Ele foi martirizado nessa época por causa dessa perseguição. Escrever a eles, bendizendo a Jesus, era um grande ato de fé. Porém, Pedro continua a carta, embasando a razão pela qual Deus nos regenerou. E esse é um ponto importantíssimo, pois a razão da ação reparadora de Deus em nosso caráter nos traz uma perspectiva de vida diferente, nos traz uma esperança diferente, nos traz uma viva esperança. E viva esperança significa uma esperança perene, que não tem prazo de validade, uma esperança de eternidade, de vida eterna. As esperanças do homem natural, ela é perecível, pois as suas posses, suas conquistas, seu legado, morrem juntamente com sua vida natural. Muitas vezes, seus anseios e realizações perdem o sentido e a importância durante o curso de sua própria vida. Mas as heranças e promessas do Senhor são eternas, são incorruptíveis, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós, mediante a fé em Cristo Jesus. Pedro mostra aos cristãos que é preciso enxergar as promessas de Deus agora. Perder de vista as promessas eternas do Senhor é perder a clareza de nosso próprio propósito de vida. E é preciso ter essa clareza para podermos manter o foco nesse objetivo, para nos mantermos nessa viva esperança da qual Deus Pai, nos regenerou. Para exemplificar que é preciso enxergar as promessas de Deus agora, eu vou trazer uma história real de uma nadadora chamada Florence Chadwick. É uma história secular, não faz alusão a Deus nessa história, mas, justamente por ser uma história secular, nos mostra que a nossa condição humana limitada produz a necessidade de enxergarmos essas promessas agora. Em 1952, uma mulher chamada Florence Chadwick decidiu tentar nadar 33 quilômetros entre o litoral da Califórnia e a ilha da Catalina. Florence era uma nadadora experiente, principalmente em águas abertas em longa distância. Para atravessar a nado o canal de Catalina, ela levou uma equipe de apoio, uns barcos que iam acompanhando, para ajudá-la em caso de fadiga, cãibra, lesões. Afinal de contas, a condição era totalmente desfavorável. A água era fria, turbulenta, turva, havia presença de tubarões no canal e uma névoa espessa foi se formando no decorrer do percurso. Florence nadou por 12, 13, 14 horas, mas por causa da neblina, ela não conseguia enxergar a ilha de Catalina. Depois de 15 horas de nado, a equipe não acreditava que ela pudesse conseguir chegar à outra margem e começou a orientar a parar, mas ela persistia. Porém, como ela não enxergava a outra margem, ela começou a ficar confusa, ter insegurança, ter medo.
e acabou desistindo do desafio. Ao subir ao barco e retornar à margem, ela descobriu que estava apenas a 2 quilômetros da costa. Então, ela chegou a nadar 31 dos 33 quilômetros necessários. Praticamente, entre aspas, morreu na praia. Quando entrevistada, ela declarou que desistiu não por causa do cansaço, não por causa do frio, mas porque ela não conseguia enxergar a ilha, não conseguia enxergar o seu alvo, o seu objetivo. Então, 2 meses depois, ela tentou novamente o trajeto, nas mesmas condições, e teve êxito. Ao ser entrevistada novamente, ela disse que manteve o tempo todo, na sua imaginação, a imagem da costa da ilha. E isso deu a força que ela precisava para vencer tudo que estava ao seu redor. E não dá lugar ao medo, à insegurança e a tudo que poderia te confundir e tirar a sua esperança de chegar. Bom, meus irmãos, assim é a nossa jornada cristã. Rumo às promessas de Deus. Uma nova Jerusalém, a cidade celestial que será estabelecida no final dos tempos, descrita em Apocalipse 21. Diz assim diz a palavra do Senhor: vi no novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Fazendo um paralelo entre a jornada de Florence e a nossa jornada, existe uma grande diferença. A jornada da Florence foi proposta por ela, a ela. A nossa jornada é proposta por Deus a nós. Porém, existem algumas coisas que podemos comparar. O sistema natural humano é o canal de Catalina. Florence atravessou a nado. Nós atravessamos pela fé. O canal de Catalina era desfavorável à travessia a nado, com sua água fria, turbulenta, turva, com tubarões e a névoa espessa. O sistema do mundo é desfavorável à vida cristã, com seus governantes megalomaníacos, promovendo todo tipo de perseguição por meio da cultura, de leis intolerantes à fé cristã e dos poderes estabelecidos, dissociado da compreensão de quem é Deus. Florence tinha uma equipe de apoio, nós também. Deus nos deu uma equipe de apoio, a Igreja e o Espírito Santo, e por mais que sejamos cristãos antigos, conhecedores da palavra, precisamos utilizar desse suporte a todo momento. O tempo de travessia do canal foi desafiador, mais de 15 horas. Chegar a Nova Jerusalém leva uma vida inteira. A densa neblina impedia ver o objetivo. A Nova Jerusalém não está ao alcance dos nossos olhos. Florence corrigiu o que a impedia de ter êxito. Nós precisamos nos corrigir a cada dia para podermos chegar ao nosso objetivo. O que podemos tirar de lições da travessia da Florence que nos ajudarão com a nossa travessia rumo às promessas de Deus? Eu diria, num rápido olhar, que temos 6 lições. 6 lições importantíssimas. E vocês verão que essas lições são importantes porque nessa mesma carta em que Pedro fala da viva esperança pela qual Deus nos resgatou, ele fala que no presente, mesmo que por breve tempo, se necessário, seremos angustiados por várias provações, a fim de confirmar o valor da nossa fé. Nossa jornada, meus irmãos, é de capacitação e provação. E se necessário, veja bem, se necessário, passaremos por aflições. Então, ver agora as 6 lições que tiramos dessa história
que nos ajudarão na nossa travessia cristã é importantíssimo. Primeira lição: precisamos de uma estrutura de suporte para a nossa jornada. E Deus nos deu essa estrutura. É a igreja, os irmãos em Cristo, Jesus, o Espírito Santo. Não podemos fazer essa jornada sozinhos. Essa travessia dura uma vida inteira. E as provações da vida muitas vezes nos trarão fadiga, cãibra ou lesões, mesmo que psicológicas ou espirituais. Nessa hora é preciso sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E nada melhor que o Espírito Santo para nos convencer da vontade de Deus. A segunda lição é que precisamos pedir ajuda. Florence, quando precisou, usou de sua estrutura de apoio e pediu ajuda. Nós precisamos pedir ajuda. Não adianta termos uma estrutura de apoio dada por Deus e, quando precisarmos, não termos a humildade suficiente para pedir ajuda. Essa estrutura de apoio dada por Deus inclui os pastores, os intercessores e o próprio Jesus, que intercede por nós. Muitas vezes em nossa caminhada precisamos de ajuda e, em vez de buscar essa ajuda, nos escondemos. Deixamos de ir à igreja, de ver os irmãos, deixamos de orar e até fugimos do pastor. Muitas vezes procuramos erroneamente o conselho dos ímpios. Em Provérbios 12:5 diz: os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. Precisamos ter humildade e buscar o conselho em quem é justo diante de Deus, mesmo que seus conselhos caminhem na contramão de nossa vontade. Humildade para não apenas dobrarmos o joelho diante do Senhor, mas dobrar a nossa vontade, os nossos corações. A terceira lição que tiramos é que nem sempre, olha só, nem sempre as pessoas que estão a seu lado vão te encorajar. Florence estava no caminho certo. Apesar de não estar enxergando, ela estava persistindo. As pessoas do barco também não estavam enxergando, mas Florence estava persistindo no seu desafio. As pessoas do barco começaram a duvidar e influenciaram a sua decisão. Levaram a ela dúvida e medo. Alimentaram a sua segurança e ela acabou desistindo quando estava quase lá. Nós precisamos ter experiência com o Espírito Santo. Precisamos nos alimentar com a palavra de Deus. Não nos deixar cair por influência daqueles que estão ao nosso lado, verdade, mas não ter a compreensão do que Deus nos propõe. Estão cheios de boa vontade, mas não têm o seu propósito, nem o seu chamado, e assim não pode compreender a sua jornada. A quarta lição é que precisamos abrir os nossos olhos espirituais, pois aquilo que não conseguimos ver, não conseguiremos realizar. Florence, quando não conseguia ver a margem, desistiu de seu propósito. Quando ela passou a enxergar a margem, mesmo que projetada em sua mente, ela chegou ao objetivo. Nós precisamos enxergar as promessas de Deus. Precisamos projetar o tempo todo em nossa mente as promessas de Deus. Precisamos projetar baseado no que a Bíblia nos fala das promessas de Deus. E vamos encontrar essas promessas em vários textos bíblicos, desde Gênesis até Apocalipse. Portanto, meu irmão, leia a Bíblia. É preciso fortalecer continuamente a nossa fé e a esperança nas promessas do Senhor. Mais que isso, é preciso visualizar as promessas de Deus. Abra seus olhos espirituais e contemple a Nova Jerusalém. Leia, se preciso for, Apocalipse 21, para te dar um vislumbre da Nova Jerusalém e estar projetando em sua mente. Bom, a quinta lição. A quinta lição é que precisamos ter a clareza de nosso propósito de vida. Precisamos ter uma clareza do futuro que Deus nos reservou. Então se pergunte: o que Deus propôs para a minha vida é o que eu tenho buscado? Se você não souber o que Deus propôs para a sua vida, com certeza você não tem buscado. Simples. Está como Florence, perdida no mar. Pode estar até caminhando na direção certa, mas está cego.
E uma vez cego, está exposto à insegurança, ao medo, exposto à influência do ímpio e pode desistir quando estiver muito perto desse propósito. É preciso ter essa clareza de propósito, de futuro. A clareza do propósito mantém o foco no objetivo. A sexta e última lição que tiramos é que precisamos ter atenção persistente. Essa atenção, ao contrário do propósito, que está no futuro, a atenção está no presente. Precisamos vigiar nossos passos, orar, ler a palavra, frequentar a escola bíblica dominical, frequentar círculo de oração, ir aos cultos, ouvir louvores. E por falar em ouvir louvores, a Rádio Essência é uma rádio web, é uma web rádio 24 horas no ar. Tem muito louvor e para todos os gostos no decorrer do dia. Baixe o web app e curta a Rádio Essência diariamente. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas, voltando à questão da atenção, é salutar entender que as nossas ações de agora são determinantes para alcançar o propósito futuro. A atenção no agora é quem traz a força, o poder para enfrentar a jornada. E esse poder para enfrentar a jornada é o poder da fé. Bom, amados, hoje vimos que é preciso enxergar as promessas de Deus agora. E o porquê disso ser tão importante. Porquê de ser tão importante vislumbrar essas promessas hoje. Partimos do texto bíblico contido em 1 Pedro, capítulo 1, nos versículos 3 a 9, contemplando que Deus nos resgatou em Cristo Jesus para uma viva esperança. Mas que, se for necessário, vamos enfrentar angústias que provarão do que é feita a nossa fé. Passamos pela história da nadadora Florence Chadwick e fizemos um paralelo com a jornada cristã. E levantamos algumas lições. Precisamos ter sabedoria e usar a estrutura de suporte que Deus nos deu para a nossa jornada, usar a igreja, os irmãos e o Espírito Santo. Precisamos ser humildes e pedir ajuda. Pedir ajuda quando for necessário para o pastor, para os intercessores e principalmente para Jesus. Vimos que precisamos ter experiência com o Espírito Santo, pois nem sempre as pessoas que estão ao nosso lado vão nos encorajar, nos levando a desistir. Vimos que precisamos abrir nossos olhos espirituais, pois aquilo que não conseguimos ver, não conseguiremos realizar. Vimos que precisamos ter clareza de nosso propósito. Precisamos ter clareza de nosso propósito de vida. E, finalmente, que precisamos ter atenção persistente, vigiar nossos passos, fortalecer nossa fé para enfrentar a jornada. Espero que a palavra de hoje tenha contribuído para a sua jornada. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.